923. Boa noite, já são 9h23. 923. E qual é o tema de hoje? O tema de hoje a gente vai discutir quais seriam os melhores 3 pedidos para se fazer pro Shenlong. Exatamente, então eu acho que seria muito pertinente a gente primeiro discutir sobre a história de Dragon Ball, certo? Dragon Ball basicamente é um anime e o nome dele representa muito bem o que ele quer passar. Dragon Ball vem do japonês, que significa Dragon Boro, que se a gente traduzir para o português é algo em torno de as pernas do dragão, alguma coisa assim. E isso foi um grande problema, porque o próprio criador do Dragon Ball, né, que vem do japonês, o Akira Toriyama, ele criou um dragão que não possui pernas. E isso foi um grande paradoxo que é constantemente discutido na filosofia. Muitas pessoas, principalmente da USP de São Paulo, gostam de se reunir para discutir. Se o nome do anime é Dragon Ball, que significa as pernas do dragão, e o criador ele fez um dragão que não tem pernas, então qual seria o sentido da vida? E nisso a gente pode voltar para algumas questões mais filosóficas, como a do próprio Nietzsche e o próprio Sócrates, que fez umas teorias que não são nem um pouco embasadas, são totalmente baseadas em achismo, vamos dizer assim. E isso foi um grande problema para toda a sociedade filosófica. Mas, resumindo, Dragon Ball é dividido em duas sagas, que seria a Dragon Ball normal e o Dragon Ball Z. E Z, sim, meus amigos, vem de Zorra Total, que é um programa feito pela Globo e foi estreado pela Globo. E é aquele clássico programa de culinária, porque se você não sabe, Zorra ao contrário é arroz, né? Então, como alguns outros animes, Dragon Ball ele passa toda essa ideia de culinária, de esses dragão que tem pernas, mas não tem pernas. Isso é o grande, como eu já falei, é um grande paradoxo. Mas se você quiser ver um anime que a própria USP fez, a Universidade de São Paulo fez acerca dessa discussão, é o anime Death Note, que tem como protagonista o L e o próprio Kira, que eles têm uma batalha de mentes acerca sempre circundando essa questão, que é o dragão tem pernas ou não tem pernas? E isso, você já deve ter estudado isso na escola, como a teoria da taxonomia, que é uma teoria muito abordada tanto no campo da biologia como no campo da filosofia. E realmente é um assunto muito importante, principalmente é um dos critérios que você vai ter na redação do Enem. Então é muito importante que você saiba isso. Então, por isso eu sugiro que você assista o anime Death Note, que é um anime que tem na Netflix, são apenas 47 episódios, se eu não me engano. E ele é muito interessante, tem uma densidade de informação muito grande. E eu sugiro fortemente que você veja para realmente decifrar essa teoria, que não é algo que não dá para se decifrar, porque é um paradoxo, como o próprio nome já diz, é algo que não tem como decifrar, né? Exatamente, mas eu acho que é uma coisa boa da gente levar ao ponto, que é a origem. Sim, a gente está falando aqui das origens dos dragões, que são criaturas que começaram a existir logo depois do jacaré. Foi uma pequena evolução do jacaré. E tem um filme. Eu gosto muito de embasar meus argumentos em filmes que são algo mais sólido, né? Algo que conta a história da realidade. Então, eu gostaria de dizer que um filme muito bom, que mostra como é a história da evolução dos dragões. Ele até cita algumas teorias, como a do próprio Charles Darwin, da teoria da evolução. A gente até já citou a teoria da evolução aqui, quando a gente comparou o Spore, que é um simulador fenomenal, né? De teoria da evolução, a gente comparou com as teorias de Charles Darwin, das faculdades e tudo mais. Mas resumindo, esse filme que eu tô falando é Como Treinar Seu Dragão, e ele faz esse trocadilho no nome do filme, que é Como Treinar Seu Dragão, treinar como sendo um trocadilho para evolução, ou seja, como evoluir seu dragão. E mais uma vez, meus amigos, eu bato aqui no ponto de novo de Pokémon, que Pokémon ele é um jogo que trata muito bem também a evolução, a teoria da evolução de Charles Darwin. A gente tem aquelas fases de cada Pokémon, por exemplo, o Pikachu, que evolui para Raichu, e logo depois eu não sei mais. Mas, enfim, se você também outro filme aí para você aumentar seu repertório de filmes, seria o Como Treinar Seu Dragão. É um filme que conta muito bem a história da evolução dos dragões, aquele começo no jacaré, depois vai pro crocodilo. Ele dá um pequeno salto, assim, pula pro macaco, aí depois ele volta para os abacaxis, naquela teoria do abacaxi que a gente também já comentou, e depois ele evolui de novo pro próprio dragão, né? Exatamente, mas acho que a origem mais profunda que a gente tem que ir é a origem do Dragon Ball, assim. Como é que o Shenlong apareceu, né?
A ideia do conceito, que é, você primeiro vê o quê? Não fizeram anime de primeira, né? Fizeram primeiro o mangá, que do mangá foi pro anime, depois virou filme, depois live action. Que é, o mangá nasceu por volta de novembro de 1985, foi começando a publicado e tal, e com um pouco gerou muita fama e tal. Com o tempo, assim que os mangás foram saindo e o autor teve fazendo novos mangás, ele chegou a um ponto que foi nessa parte de evolução, né? Qual a evolução ele ia seguir? A evolução de transformar vilões em demônios ou vilões em alienígenas. Foi nesse ponto que ele se tocou que o alienígena é muito mais superior. Então ele seguiu como lógica da vida, né? Seguiu por um caminho mais superior. E ele foi para a parte de alienígenas. De alienígenas, fomos direto ao ponto que alienígena parece com o quê? Parece com o quê? Magia, magia, D&D, magia, magos. Que é um ciclo, que também é um ciclo. É a bola do Esfera do Dragão. Foi isso que o criador pensou, né? Numa entrevista que a gente fez com ele em 2004. Se você não viu, tem aí, só você pesquisar. Que nessa entrevista ele comentou que essa foi mais ou menos a ideia porque ele criou as Esferas do Dragão. Mas de onde elas surgiram? Elas surgiram exatamente da saga do Dragon Ball Z. Exatamente, eu queria só dizer que essa entrevista, se você quiser pesquisar, ela tem na Netflix. Se eu não me engano, você consegue achar em qualquer site também, mas na Netflix é mais fácil. O nome da entrevista é Monstros versus Alienígenas. É muito fácil de você achar. A gente debate. É um debate meio pesado, sabe? Carregado de informação, tem uma alta densidade de informação. Então, se você não tem um conhecimento, embasamento filosófico muito grande, eu sugiro nem assistir, que você vai ficar muito confuso. Mas se você já tem pelo menos um doutorado aí em filosofia, você consegue assistir de uma forma mais tranquila. Embora realmente seja muito denso de informação, é algo que é difícil de entender, principalmente porque nós não falamos nenhuma palavra durante a entrevista toda. A gente é tudo através da linguagem de sinais e da emoção. A gente, através das nossas faces, das nossas expressões, consegue transmitir uma informação muito grande, maior que a própria fala, que é algo que você estuda só apenas a nível de doutorado ou pós-doutorado na faculdade de filosofia. Exatamente, mas eu acho que a gente está se espalhando muito porque Dragon Ball é um conceito muito filosófico, né? Você vai desde o Gênesis até o Apocalipse. Mas eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que levar é exatamente o tema principal desse programa, que é o quê? Os pedidos de Shenlong. Como é que se faz um pedido por Shenlong? Primeiramente, você tem que saber falar em Shenlong. Parecido com a fala das moléculas, você tem que falar o dragonês. Como é que é o dragonês? É uma linguagem simples que o nosso colega vai demonstrar agora. Então, acabei de demonstrar, eu consegui, através das minhas expressões faciais, falar uma frase bem complexa, que seria 9h23 da manhã, se inscreva e seja membro. Essa frase você pode ter visto nas minhas expressões, se você botar um pouco mais devagar, você vai acabar notando. Essa linguagem é 100% feita através de expressões faciais. Isso é o que mais me impressiona nessa linguagem, que foi criada pelo criador, Akira Toriyama, criou uma linguagem 100% artificial, como é o próprio Esperanto, e ele criou essa linguagem como uma forma de demonstrar todo o conhecimento que ele tinha na área de filosofia. Porque se você não sabe, as faculdades, principalmente filosofia, fica num campo muito teórico, é muito fala, e é pouca prática. E ele botou em prática toda a filosofia que ele aprendeu. Ele criou uma linguagem puramente expressada em expressões faciais. Ele consegue falar através das expressões faciais. E para isso a gente teve que ter algumas aulas com o próprio Vitor do canal Metaforando para tentar entender um pouco mais dessas expressões espaciais, mas não foi muito difícil porque a gente tem um grande conhecimento nessa área de criar novas linguagens. Exatamente. E o que é importante dessa linguagem? Porque é muito específico essa linguagem. Porque como é pela forma de expressões, a sua emoção também se interfere no pedido. Então, por exemplo, se você está triste, o que você faz com a sua cara? Você aparenta uma expressão triste, com o seu corpo. Toda a linguagem corporal se envolve nisso, principalmente da cara, né, que é a parte da linguagem dos dragões. Tanto que você vê aquele filme que fizeram, que é o Hobbit, né, na parte da desolação de Smaug, foi muito trabalho do ator que fez Sherlock Holmes, que tiveram que capturar a cara dele bem direitinho. Tiveram que botar uma fala, né, porque para pegar o máximo de público possível. Mas se você olhar bem direitinho na expressão do dragão, você consegue entender a leitura. Mas enfim, não quero sair fora do trilho, né? Mas a coisa importante é,
a sua emoção vai afetar o pedido. Como? Se você estiver triste, Shenlong vai fazer um pedido triste. Se você estiver feliz, Shenlong vai fazer um pedido feliz. Por isso que Goku foi a melhor pessoa para fazer o primeiro pedido. Por quê? Porque o Goku tem autismo, então ele não consegue representar firmemente emoções. E foi uma decisão muito, muito brava, assim, do nosso colega Akira Toriyama, fazer um personagem com essas dificuldades, né? Todo o arco emocional do Goku para chegar nesse tempo. Mas como é que ele fez os pedidos sem mostrar a emoção? Foi realmente algo muito complexo. Ele teve que passar muito tempo olhando para a parede, vendo personagens como Sasuke, o próprio L do Death Note, para entrar naquele mundo frio e calculista, sem demonstrar nenhuma emoção. E depois de maratonar 3 vezes seguidas a série Peaky Blinders, ele conseguiu finalmente alcançar o máximo do frio e do calculismo. Ele entrou em uma geladeira e assistiu essa série consecutivamente, consumindo apenas hambúrgueres que ele tinha e panquecas geladas. E assim ele conseguiu ficar frio e calculista, principalmente porque no celular que ele assistia tinha uma calculadora. E ele conseguiu dessa forma esboçar todas as expressões dele exatamente do jeito que ele queria. E nisso ele conseguiu fazer o pedido ideal. Que eu não vou dizer qual é o pedido aqui, porque a gente fala na nossa entrevista lá no Monstros vs Alienígenas, se você quiser ver. Então, acho que poderíamos... também, né? Exatamente. Então, eu acho que podemos pular para o último tópico, que seria quais são os 3 pedidos que o 923 faria para o Shenlong. Mas, amigos, isso aí você vai ter que colocar na sua imaginação, porque infelizmente nosso tempo acabou. Você tem mais algum adendo? Não, acho que podemos encerrar aqui. Desculpa por isso, mas nosso tempo acabou e boa noite, essa 923. 923.